Olá, turma! Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre razão e proporção, tá? Na aula de hoje, iremos estudar proporção, tá certo? Na aula passada, estudamos razão. Nessa aula, vamos estudar proporção, certo? Então, vamos lá. A proporção é definida como a igualdade entre duas razões, tá? Então, o que é proporção? É a igualdade entre duas razões. Caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que foram as razões na ordem dada são proporcionais. Então, se forem verdadeiras essa igualdade, os números dessa razão são o que? Proporcionais. Vamos entender mais um pouco. O estudo das proporções é essencial para o desenvolvimento matemático, pois elas possibilitam-nos relacionar grandezas, assim resolvendo problemas do nosso cotidiano. Então, é de suma importância que possamos entender essas proporções que estejam relacionadas com grandezas, tá? São exemplos de proporção. Então, quais são esses exemplos de proporções que conhecemos no nosso cotidiano? Escala de um mapa, velocidade média de um móvel e densidade de uma solução, tá? No livro também de vocês podem estar vendo esses tipos de exemplos que estão relacionados ao nosso cotidiano. Quando se tem duas razões e ambas estão sendo comparadas por uma igualdade, então temos uma proporção. Então, se temos duas razões e ambas essas razões estejam comparadas, né, por igualdade, então ela é o que? Uma proporção. Caso a igualdade seja verdadeira, então os números serão proporcionais. Caso contrário, eles não serão proporcionais. Os números racionais A, B, C e D são proporcionais se somente se a igualdade a seguir for verdadeira. Então, só vai ser proporcional se a igualdade for verdadeira. Por exemplo, A sobre B é igual a C sobre D. Então, essa igualdade tem que ser verdadeira. Ah, professora, mas está com letras, não dá para entender. Aqui é uma maneira de estar explicando como que funciona a proporção, tá? Quando tiver mesmo número, vocês vão estar entendendo bem melhor. De maneira equivalente, podemos dizer que a igualdade será verdadeira somente quando a multiplicação cruzada for verdadeira. Então, quando você multiplicar, a multiplicação, gente, se dá sempre assim, ó, o A por D, o B por C, certo? Que dentro das propriedades a gente vai ver como é que se chama isso, certo? O A multiplicado por D, que é igual ao B multiplicado por C, sempre nessa ordem, certo? Propriedade da proporção. Considere a seguinte proporção entre os números A, B, C e D. Então, as seguintes propriedades são válidas. Primeiro, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, essa multiplicação cruzada que eu falei agora há pouco é a propriedade 1, ou seja, o produto dos meios. Quem são os meios? O A pelo D, certo? É igual ao produto dos extremos, que é o B por C, certo? Então, sempre nessa ordem, assim, os meios, esses dois, depois o extremo, esses outros dois, sempre igualando, certo? Propriedade 2. A razão entre a soma ou diferença dos dois primeiros termos e o primeiro termo é igual à razão entre a soma ou diferença, ou seja, soma ou seja diferença dos dois últimos termos e o terceiro termo. A mais B sobre A, certo? É igual a C mais D sobre C. Então, a razão entre a soma ou soma ou diferença desses dois primeiros termos, então, quem é o primeiro termo? O A e o B. É igual à razão entre a soma dos dois últimos termos, que é o que? O termo C e D, certo? Ou então, ele deu um exemplo tanto na soma como na multiplicação. Mas eu deixo aqui válido que costumam-se mais aparecer a propriedade 1, certo? Claro que vocês vão se deparar com essas aqui, mas vocês vão ouvir falar muito. O produto dos meios pelos o extremo, já vão saber que é multiplicação cruzada, certo?
Vamos para os exemplos aqui. Como calcular proporções? Para verificar ou calcular se de fato os números são proporcionais, basta aplicar a primeira propriedade. Então, qual é? O produto dos meios pelos extremos, certo? É a primeira propriedade. Se essa igualdade for verdadeira, então os números são proporcionais. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Verifique se os números 15, 30, 45 e 90 são proporcionais. Então, devemos nessa ordem montar primeiro o que? As razões e em seguida realizar as multiplicações cruzadas, como eu expliquei agora há pouco. Então, primeiro, 15 por 30, 15 sobre 30 é uma razão, tá? Estudado na aula de ontem. É igual a 45 sobre 90 é outra razão. Então, fazemos a multiplicação cruzada dos meios, que é 15 por 90, igual a 30 por 45. Ó, essa proporção aqui é verdadeira? É, por quê? Porque igualou, são os mesmos números, 1350 é igual a 1350. Então, ó, observe que a igualdade é verdadeira, assim os números formam nessa ordem uma proporção. Então, se aqui fosse um número diferente de 1350, já não seria verdadeiro, certo? Um outro exemplo, sabe-se que os números 2, 4, x e 32 são proporcionais, determine o valor de x. Por hipótese, temos que os números na ordem que foram apresentados são proporcionais, logo podemos igualar as razões entre elas e aplicar a propriedade 1. Então, primeiro a gente iguala as razões, né? 2 sobre 4 e x sobre 32. Produto dos meios, 2 por 32 é igual a 4 por x. 2 por 32, 64. 4 vezes x, 4x. Aqui ele já fez direto, jogou o x para cá, pegou 64 e dividiu por 4. X é igual a 16. Professora, mas aqui não tá igual o primeiro exemplo. Não, mas ele já deixou bem claro que são proporcionais, entendeu? E aqui tá pedindo para procurar o valor de x, porque também pode aparecer questão desse tipo. Eu falo que quando aparecer duas razões dessa maneira e não der os números iguais, não vai ser proporcionais, certo? Então, ó, deixa aqui um link para vocês para se aprofundarem mais nesse conteúdo e uma atividade também, página 76, questão 12, 13 e 14, certo? E façam a leitura do livro também e entendam. Obrigada, até a próxima aula.